Anos atrás, li uma frase no livro do John Bevere dizendo que Deus não responde necessidades, Ele responde fé. Isso é um fato. Todo homem precisa ser salvo, mas somente aquele que crê poderá acessar a salvação que Deus disponibiliza a todos. A forma como nós vivemos não é determinada apenas pelo que Deus quer fazer por nós, mas como correspondemos com Ele. Nos próximos minutos, esse será o assunto da nossa conversa. Fique comigo. Hoje na cidade de Guarapuava, no estado do Paraná, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o texto que vai servir de trilho para a nossa reflexão hoje será Jeremias, capítulo 17, eu vou ler dos versículos 5 até o 10. O texto sagrado diz: assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Verso 7. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba e nem deixa de dar fruto. Versos 9 e 10 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Bom, em primeiro lugar, quero definir as verdades gerais encontradas nesse texto e depois nós vamos tentar trabalhá-las de uma maneira um pouquinho mais detalhada. O verso 9 e 10 nos aponta que o coração do homem é enganoso e que o homem tem dificuldade em entendê-lo. Quem poderá entendê-lo é a pergunta final. Mas no versículo seguinte, o 10, o próprio Deus responde: eu, Senhor, sondo o coração. Embora os homens não possam muitas vezes, ou na maioria das vezes, entender seu próprio coração, Deus sonda, Deus conhece todas as coisas. E ele diz assim: eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Em outras palavras, Deus está dizendo que às vezes está escondido dentro do homem, que nem mesmo ele percebe. Deus, de alguma forma, tornará isso visível por meio da maneira como ele, que vê o coração, que enxerga essas decisões, essas atitudes, às vezes até praticamente inconscientes, sem uma clara percepção, Deus demonstrará isso através de uma retribuição em relação às nossas ações. E isso, na verdade, nos ajuda a entender as declarações iniciais. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço. E depois, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Os resultados que eles vivem são completamente diferentes. E nós precisamos entender que isso é apresentado por Deus como uma retribuição dele, a uma atitude do coração. Deus está expondo, tornando visível o que cada um tem no coração. E obviamente eu quero dar um destaque maior àquele que confia no Senhor do que daquele que confia no homem. O que confia no Senhor será abençoado, o que apenas confia no homem, ele é amaldiçoado. Mas nós precisamos entender o que leva alguém a ser privado da bênção de Deus e o que leva alguém a desfrutá-la, até mesmo porque nós queremos exatamente a saber como desfrutar a bênção de Deus e não abortá-la. Então, quando olhamos para esses destaques, né, de gente que é abençoada, amaldiçoada, às vezes eu vejo pessoas falando: não, isso era só na antiga aliança, bênção e maldição não tem no Novo Testamento. Eu digo, de jeito nenhum. O livro de Hebreus, né, fala a respeito de uma terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e recebe bênção da parte de Deus. Mas fala de uma terra seca que produz espinhos e abrolhos, está perto da maldição e o seu fim é ser queimada. E o contexto ali é muito claramente aplicado aos cristãos da nova aliança. Então nós precisamos entender que os mesmos conceitos de bênção ou maldição, de acordo com a conduta interior, de resposta a Deus, começando a resposta de fé e confiança no Senhor, eles são sustentados no Novo Testamento. Dito isso, eu gostaria que a gente pudesse separar em pelo menos 3 ideias principais aqui o texto. Em primeiro lugar, a diferença de atitude entre um e outro. E depois nós vamos falar dos sinais da maldição que acompanham o primeiro exemplo e dos sinais da bênção que acompanham o segundo. Então vamos lá, a diferença de atitude dos dois. O que é apartar o coração do Senhor, como é dito no primeiro caso?
é fazer da carne o braço, é descartar a ajuda de Deus. Obviamente, nós não estamos dizendo que é errado aceitar uma ajuda humana. Errado é substituí-la, é simplesmente dispensar o que Deus pode fazer, confiando naquilo que o homem, seja nós mesmos ou outros agindo em nosso favor, podem fazer. E a palavra de Deus nos fala exatamente isso a respeito do rei Asa. Em 2 Crônicas, no capítulo 16, dos versículos 7 a 9, diz que ele estava enfermo, mas ele confiou nos médicos e não no Senhor. O problema não é buscar ajuda dos médicos ou da medicina. É baseado nisso dizer para Deus, eu não preciso de você e da sua intervenção. Então, feita essa distinção, a pergunta, o que é confiar no Senhor e fazer dele a nossa esperança? Também não significa que não podemos ter ajuda humana, mas é saber que mesmo que Deus use o homem para nos ajudar, nós precisamos reconhecer sempre uma orquestração divina, até mesmo por trás das pessoas. Quando eu leio, por exemplo, o livro de Esther e vejo o relato de um rei Assuero que não conseguia dormir e naquela noite de insônia, a noite que antecedia o dia em que um decreto seria aprovado para a morte de todos os judeus, inclusive de Mardoqueu, que era temente a Deus, esse homem, em sua insônia, vai ler nos decretos reais, pede a um dos seus servos que traga alguma coisa para ler, e tem justamente a história de como Mardoqueu, livrou o próprio rei da morte, trazendo à tona uma conspiração que foi desbaratada. E de repente ele questiona o que é que fizeram para recompensar esse homem. Respondem nada. E de repente diz, não, isso não pode ficar assim. E o dia começa com o imperador decidido a recompensá-lo. E é quando a história muda. Embora Deus tenha usado um homem, é evidente que essas coisas não aconteceram por acaso. Então até podemos receber ajuda de pessoas, mas quem confia no Senhor sabe que Deus mobiliza pessoas, que receber ajuda de pessoas não significa descartar Deus de forma alguma. Então, a partir dessa diferença principal, e lembrando que Isaías 64 diz que Deus trabalha a favor de todo aquele que nele espera, é a nossa confiança, é a nossa esperança em Deus que o move a trabalhar em nossa direção, nós podemos justamente entender que, diferente do rei Asa, que descartou a Deus dizendo eu confio nos médicos, nós podemos agir como o rei Ezequias. Em 2 Crônicas 32:8, ele faz uma declaração quando Senaqueribe ameaça invadir e destruir Jerusalém, e humanamente era impossível reverter aquele quadro. Ele falando desse rei diz, com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e guerrear nossas guerras. Em outras palavras, está dizendo, esse homem vem com força, mas a força dele é meramente humana. A gente aparentemente não tem a força humana, mas temos o braço de Deus em nosso favor. Resultado final da história, uma grande intervenção de Deus, um milagre e um livramento extraordinário. Alguns sinais da maldição. A Bíblia diz, o homem que confia no homem em vez de no Senhor, será como arbusto solitário no deserto. Não verá quando vier o bem e morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e inabitável. O que significa ser um arbusto solitário? O senso de solidão pertence a quem não confia no Senhor. Porque aquele que confia sabe que nunca será desamparado por Deus. No Salmo 27:10, o salmista afirma, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Quem tem esse senso de confiança no Senhor, mesmo quando as pessoas à volta o abandonam, ele sabe que não está sozinho. Paulo diz, todos me abandonaram, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Agora, aquele que não confia no Senhor, inevitavelmente experimentará isso. O texto diz, não verá quando vier o bem. Acredito que essa coisa de não ver, não é apenas não ver uma bênção, mas é não ver se tornar realidade na sua vida. Por exemplo, em 2 Reis, no capítulo 7, nos versículos 1 e 2, quando Eliseu começa a profetizar que Deus traria mantimento para uma cidade sitiada em tempos de guerra, o capitão da guarda se posiciona e tenta ridicularizar aquela mensagem. Eliseu vira para ele e diz, os seus olhos verão o que Deus fará, mas você não vai provar. No dia seguinte, quando havia mantimento e abundância, porque o exército que sitiava a cidade, ninguém entendeu como, misteriosamente fugiu, desapareceu, o povo sai num desespero tamanho para saquear aquelas provisões que o capitão viu acontecer, mas foi pisoteado e morreu. Tem pessoas que até veem com os olhos, mas não veem se tornar realidade na sua vida. E a última característica, morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e inabitável. É o tipo de pessoa que não tem raiz em Deus e, portanto, se definha emocional e espiritualmente. Já os sinais da bênção que acompanham aquele que confia no Senhor. O texto diz, ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Isso é extraordinário. Raízes buscam provisão, não apenas os nutrientes que a árvore precisa, mas água.
E é interessante observar isso na vida de quem crê. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, de 11 a 13, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, não importa se é escassez, se é abundância, porque no verso 13 ele termina dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. O que confia no Senhor extrai do Senhor as suas forças. Então, obviamente, ele vai ser como árvore plantada junto às águas. Ele tem onde recorrer, ele tem onde buscar forças, ele é fortalecido para enfrentar qualquer situação. O texto ainda diz, não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde. Em outras palavras, circunstâncias adversas o rodearão, mas não o afetarão. Eu gosto demais disso. O livro de Hebreus fala de alguns que pela fé apagaram a força do fogo. Eles não apagaram o fogo. O fogo continua aceso. A circunstância continuava adversa, mas não tinha poder sobre eles. Então você olha, por exemplo, um Paulo e Silas na prisão, açoitados, com os pés amarrados no tronco, numa circunstância adversa, mas a Bíblia diz que eles estavam orando, cantando louvores. O íntimo deles não se quebrou diante da adversidade, até que Deus interviu e foram libertos. O cântico de Abacuque, lá no capítulo 3 do livro do profeta, também nos mostra isso, ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, que no curral não haja gado, ele diz, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Em outras palavras, está dizendo, minha alegria, minha força não depende das circunstâncias, porque minhas raízes estão em Deus, então não importa se vem o calor, minha folha vai permanecer verde, eu não vou me dobrar diante do calor. E no final, nós ainda vemos, no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Esse homem bendito por confiar no Senhor não é abalado. Quando a Bíblia fala sobre o pai da fé, e aqui eu termino em relação a Abraão, a Bíblia diz em Romanos 4,18 que ele creu esperando contra a esperança, que ele não enfraqueceu na fé, que ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, não importava a adversidade. Sua folha permanecia verde, ele não se dobrava diante do calor e não deixava de dar fruto. Que eu e você possamos ser como homem que confia no Senhor e dessa forma honrar a Deus e também viver a plenitude da sua bênção.